Olha, quem chegar depois nos acompanha aqui. Boa noite! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Pacificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os seus bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. Por que é tão doloroso se sentir rejeitado? Por que é tão doloroso se sentir sozinho, se sentir abandonado? Porque isso vem não dos nossos relacionamentos, mas de uma relação ferida há muitas gerações, né? Isso é um problema de ancestralidade. É tão fácil enxergar isso quando a gente olha para as famílias e observa os padrões. Por exemplo, tem famílias em que as mulheres são muito fortes e aí acabam ficando sozinhas e os homens são mais calminhos, né? Tem outras famílias que é invertido, as mulheres já são assim totalmente dependentes dos homens e é os homens que comandam, e isso vem de geração para geração. Observa como foi o relacionamento da sua mãe, como foi o relacionamento da sua avó, como foi o relacionamento da sua bisa, o que contam para você sobre isso, né? É muito comum ter casos de padrões que se repetem, por exemplo, todas as mulheres foram traídas, todos os homens eram assim, né, boêmios. Isso acontece de geração para geração e a gente vai carregando essa dor ao longo da vida aí, né? A gente vai repetindo essa dor. Por quê? Porque o período entre os 0 e 7 anos de idade é o período onde a gente está ali absorvendo, feito uma esponjinha, tudo que acontece em volta nos nossos ambientes familiares. E aí, o que acontece quando você absorve? Você aprende que aquilo é o correto. E se você está presenciando relacionamentos de desrespeito, de traição, de falta de conexão, né, abusivos e tudo mais, você, como criança, está internalizando que isso é a forma correta de se relacionar, meus amores. É assim que o nosso cérebro funciona. Infelizmente, a gente absorve muita coisa que é incoerente, que não é verdade, que não é bom, que não nos faz felizes, tá? E aí eu quero trazer para vocês alguns tipos de problemas dos relacionamentos, para que vocês tenham clareza de mais ou menos onde vocês costumam se encaixar, qual é o padrão que vocês têm aí nos relacionamentos de vocês. O primeiro problema é aquele das pessoas que não conseguem se estabelecer ou não conseguem firmar uma relação. Começam a namorar, rapidamente o namoro termina, né? A pessoa some, ou não dá certo mesmo, ou você descobre que não era nada do que você imaginava, e aí o tempo vai passando, as pessoas vão chegando e indo embora, chegando e indo embora, e você não consegue se estabelecer, não consegue firmar nenhum tipo de relacionamento. E nesse caso você tem uma grande responsabilidade nessa não continuidade ou nessa descontinuidade dos relacionamentos que chegam para você. De maneira inconsciente, muitas vezes você se sabota porque na sua família, né, tem aí um padrão de que os homens não são confiáveis, os homens não são pessoas com quem você pode contar. E aí, como você está desconfiada, quando alguém chega, você já fica com aquela sensação de que precisa dar errado. E por incrível que pareça, às vezes você faz dar errado de uma maneira bem contraintuitiva, que é fazendo tudo por ele, que é sendo pegajosa, avançando os processos aí dentro do relacionamento para ver se firma logo. E aí, às vezes, é um relacionamento de namoro e você já quer cobrar como se fosse um casamento, como se fosse uma relação mais estável. Tá? Então, o primeiro tipo de relacionamento que é um problema, ou melhor, o primeiro problema de relacionamento é não ter um relacionamento, tá bom?
Verifiquem se vocês se encaixam neste primeiro problema. Um outro tipo de problema que é comum, né? Ou seja, um problema de relacionamento comum é relacionamentos ruins. O que é isso, gente? Relacionamentos que vêm com desrespeito, que vêm com agressões, às vezes agressões físicas, às vezes agressões verbais, né? Tóxicos, né? As pessoas se desrespeitam, não priorizam um ao outro, estão ali juntos se machucando, na verdade, né? Uma relação que ela dói para os dois lados e muitas vezes as pessoas ficam ali, tem um motivo espiritual de ser dessa maneira, não vou entrar em detalhes aqui, mas ninguém que entra nas nossas vidas é a pessoa errada, gente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ah, que eu tenho que dar certo com essa pessoa? Não, você tem que aprender aquilo que este relacionamento está trazendo para você, porque este aprendizado é parte da sua cura. E é parte da cura para o outro também. Mas por que eu estou falando isso para vocês, minhas poderosas? Porque eu quero que vocês tomem consciência disso. E muitas vezes nós passamos uma vida inteira sem ter consciência de por que a gente sofre, qual que é o motivo das nossas dores, né? Então, existem esse tipo de relacionamento aí. Relacionamento que as pessoas escondem, tem muitas mentiras, tem muitas. É como se os dois estivessem dentro do relacionamento, mas vivessem as suas vidas de maneira totalmente individual, totalmente. Eles são solteiros dentro do relacionamento, tá? E tem aí muita pancadaria, às vezes, de dores mesmo, de dores emocionais, de palavras ferinas, né, de palavrões e gritarias, e enfim, né, e muitas chateações, muitas coisas escondidas, tá? Vejam se vocês se enquadram nesse segundo tipo de problema nos relacionamentos. Vamos falar então de um terceiro tipo de problema dentro do relacionamento, e que é aquele relacionamento onde o relacionamento é tranquilo, tranquilo até demais. Sabe aquele relacionamento em que eles não brigam, em que tudo está bom, né? E aí os dois vão ficando ali naquela coisa xoxa, naquela coisa sem graça. Quando eles se assustam, eles já criaram talvez uma família, eles, né, construíram uma família e os dois estão como irmãos dentro daquela relação, não se sentem realizados, porque, pelo amor de Deus, relacionamento é para vocês terem uma troca de fluidos emocionais, espirituais, físicos, né? Ou seja, tem toda uma conexão. Se fosse para ser irmão, você não precisava ter um relacionamento, tá? Então, todas as vezes que vocês invertem os papéis, eu falo muito disso aqui, todas as vezes que nós invertemos o papel que devemos ocupar ali dentro da relação, dentro de uma determinada situação, a gente sofre. Como assim, Andresa, inverter os papéis? Se você está tentando ser mãe da sua mãe, você está sofrendo e sua mãe também. Se você está tentando ser mãe do seu pai, você está sofrendo e seu pai também. Se você está tentando ser mãe do seu enteado, da sua enteada, os dois estão sofrendo. A vida é assim, cada um tem seu papel. A gente tem vários papéis. Papéis de filhos, de netos, de mães, tem os nossos papéis profissionais, né? Temos papéis na sociedade. Quando você vai comprar alguma coisa no supermercado, seu papel de consumidor, né? O seu, ali de tratar bem as pessoas que vão te atender. Então, assim, a gente está sempre desempenhando papéis e precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes a gente tende a tentar inverter esses papéis. Por exemplo, irmãos mais velhos que querem ser meio pais aí dos irmãos mais novos. Sofrimento para os dois lados e não resolve o problema. Né? Recentemente, eu estava consegui enxergar aí com a ajuda de uma pessoa que eu estava invertendo um papel importante na minha vida. Né? Um papel em que eu não estava meio, vamos dizer assim, cega, né? Ficou um ponto cego para mim, que era o papel de filha. Muitas vezes eu tenho dificuldade de desenvolver o papel de filha.
né? Eu desenvolvo bem o papel de neta, invertendo-o para a filha, e vira uma confusão, que gera dor para todo mundo. É sempre assim. Inverter papéis gera dor para todo mundo. Então, quando você olhar aquele relacionamento pacato, aqueles dois que estão ali, não tem nenhuma conexão, e eles dois, mas nem brigam também, não estão felizes. Esse é um grande também problema de relacionamento aí. Você tem uma relação ali, né, mas você não tem, vamos dizer assim, um relacionamento conjugal, né, deixa a desejar. E é dor para os dois lados, é dor para os filhos que estão aprendendo aquilo ali como exemplo, pior, porque a criança absorve do ambiente aquilo que ela vivencia como sendo a verdade. E tudo que é diferente disso, ela repele, ela rejeita, porque assusta. E é por isso que, às vezes, crianças crescidas em lares violentos tendem a repetir essa violência e tendem a entrarem em relacionamentos, em casas e, né, em lares, construírem lares também violentos, porque o inconsciente delas enxerga aquilo como verdade. Olha o nosso nível de responsabilidade como adultos diante dessas crianças.